O dia 9/9 carrega uma energia única, uma marca que ultrapassa o simples simbolismo do calendário e se conecta diretamente ao campo quântico da criação consciente. Essa data não se resume a números dispostos em sequência, mas a uma oportunidade de alinhamento com forças sutis que estão sempre presentes, mas que, em momentos como este, se manifestam com intensidade amplificada. Quando falamos de 9/9, estamos falando de um portal de expansão, um ponto de convergência onde aquilo que desejamos pode encontrar caminho mais rápido para se materializar em nossa realidade. E entender esse movimento é fundamental para quem deseja usar a lei da atração de forma prática, lúcida e poderosa. Há quem olhe para o calendário e veja apenas um dia comum, mas quem escolhe despertar para a consciência percebe que certas datas funcionam como convites da própria vida para que possamos revisar nossos padrões internos, e principalmente, tomar posse de uma identidade mais alinhada com aquilo que queremos experienciar. O 9/9 traz essa força. Ele traz a oportunidade de encerrar ciclos que já não fazem sentido e abrir espaço para novas manifestações. A lei da atração nunca se baseou em tentar forçar algo a acontecer, e sim em criar condições internas que permitam que aquilo que desejamos seja inevitável. E essa data nos oferece exatamente isso. Uma clareza vibrante de que a finalização de padrões antigos é o primeiro passo para a criação de uma nova realidade. O número 9, em sua essência, está relacionado a fechamento, sabedoria acumulada e transcendência. É como se ele trouxesse a lembrança de que não podemos seguir carregando pesos que já não têm utilidade se queremos caminhar em direção ao novo. Quando o número se repete em sequência, como acontece no 9/9, essa energia se amplifica e se torna ainda mais evidente. Estamos diante de um convite para deixar ir o que já cumpriu seu papel e para declarar ao universo, com convicção, que estamos prontos para viver o próximo capítulo. A lei da atração, nesse contexto, se manifesta como um mecanismo de sintonia fina. Você não precisa correr atrás de nada, porque o que é seu já está em movimento na sua direção. O que você precisa é liberar o que bloqueia essa chegada. Esse processo de liberar não é apenas sobre desapegar de coisas físicas ou relações, embora isso também faça parte. É, sobretudo, sobre soltar pensamentos repetitivos, sentimentos de escassez e narrativas internas que mantêm você preso em uma versão antiga de si mesmo. O 9/9 surge como um espelho que revela onde ainda estamos insistindo em permanecer presos ao que já não nos serve. E ao enxergar isso, temos a chance de alinhar nossa energia com a abundância, com o fluxo natural da vida, com a inteligência que move todas as coisas. Essa data não é apenas simbólica, ela funciona como uma frequência coletiva que pode ser utilizada de forma consciente. Quanto mais pessoas se conectam com a ideia de fechamento e recomeço nesse dia, mais esse campo se potencializa. A lei da atração nos ensina que atraímos não apenas pela nossa energia individual, mas também pela forma como nos sintonizamos com o campo coletivo. Por isso, 9/9 é um momento tão poderoso para declarar novas intenções. É como se estivéssemos surfando em uma onda que já está em movimento, e essa onda nos leva mais rápido em direção aos nossos desejos. É importante compreender que esse portal não é sobre pressa, e sim sobre clareza. A lei da atração não responde ao desespero, mas à certeza. E o 9/9 nos ajuda a cultivar exatamente essa certeza, de que o que precisa ir embora está indo, e de que o que precisa chegar já está a caminho. Essa confiança é o verdadeiro magnetismo. Quando paramos de tentar controlar todos os detalhes e escolhemos simplesmente acreditar no fluxo, estamos, na verdade, abrindo espaço para que o universo trabalhe em nosso favor. Se você observar, perceberá que muitas vezes a vida nos dá sinais claros de que algo já se esgotou, mas insistimos em manter aquilo vivo dentro de nós. Essa insistência cria resistência. E resistência é a maior barreira entre você e a manifestação. O 9/9 convida exatamente à dissolução dessa resistência. É um chamado para assumir que não precisamos ter medo do vazio, porque o vazio é justamente o espaço onde o novo pode ser plantado. E se há algo que a lei da atração sempre nos lembra, é que a realidade externa responde ao espaço que criamos internamente. Nesse momento, vale refletir: o que você está disposto a encerrar em honra ao seu crescimento? Que versões suas já se tornaram pesadas demais para carregar? Quais crenças você já percebeu que não são compatíveis com a vida que você deseja?
Essas perguntas são fundamentais no 9 do 9, porque é a clareza sobre elas que abre espaço para que a lei da atração opere sem obstáculos. A energia do número 9 é generosa nesse sentido. Ela não pede pressa, apenas pede sinceridade. Quanto mais honestos somos com nós mesmos, mais rapidamente a vida responde. Essa data também nos convida a trabalhar a confiança. Muitos acreditam que confiar é simplesmente esperar, mas a confiança verdadeira é ativa. Confiar é agir a partir da convicção de que o resultado já está garantido. É viver como se aquilo que desejamos já fosse parte da nossa realidade. Essa é a essência da manifestação consciente. O 9 do 9 amplifica essa energia porque ele carrega a força da conclusão. Concluir é assumir que algo já está completo, que não precisamos revisitar infinitamente um mesmo ponto. E quando agimos a partir dessa energia, demonstramos ao universo que estamos prontos para o próximo capítulo. É nesse espaço que o crescimento pessoal se torna inseparável da lei da atração. Porque manifestar não é apenas atrair coisas externas, é se tornar alguém novo. É expandir a consciência ao ponto de perceber que cada desejo que surge dentro de você é um chamado para que você se alinhe com uma versão mais elevada de quem você é. O 9 do 9 não está pedindo apenas que você manifeste coisas, está pedindo que você manifeste a si mesmo em um nível mais profundo. Essa é a verdadeira abundância, não é apenas sobre o que você recebe, mas sobre quem você se torna ao receber. E por isso essa data é tão especial. Ela nos coloca diante da escolha: permanecer repetindo velhos padrões ou assumir uma postura de abertura e confiança diante do novo. A lei da atração é clara ao nos mostrar que a realidade responde ao nosso estado interior. Se permanecemos agarrados ao passado, reforçamos mais do mesmo. Mas se ousamos liberar, abrimos a porta para que a vida nos surpreenda com possibilidades que jamais imaginamos. O 9 do 9 é o momento em que essa porta está escancarada. Nesse ponto, é importante compreender que nada acontece fora do tempo perfeito. O universo não erra na sincronicidade. Quando um ciclo se encerra, outro já está preparado para começar. Não há vazio real, apenas transição. E o 9 do 9 nos lembra disso de forma intensa. Ele nos mostra que não precisamos ter medo de encerrar capítulos, porque o próximo já está escrito dentro da energia que carregamos. Essa é a beleza do processo. Confiar que sempre estamos no lugar certo, no momento certo, vivendo exatamente aquilo que precisamos para manifestar o que desejamos. Quanto mais olhamos para essa data com consciência, mais percebemos que ela é um chamado para a responsabilidade criadora. A lei da atração não é passiva, ela não acontece apenas porque pensamos positivo. Ela acontece porque decidimos assumir uma postura interna coerente com aquilo que queremos viver. E o 9 do 9 é o lembrete de que essa coerência começa pelo que escolhemos deixar para trás. Não há manifestação duradoura quando ainda estamos presos ao que já não faz sentido. Por isso, esse dia é tão poderoso. Ele nos dá o impulso necessário para que possamos, de uma vez por todas, nos alinhar com a vida que desejamos. E talvez o maior ensinamento do 9 do 9 seja exatamente esse: confiar no encerramento. Porque quando confiamos, não ficamos parados, mas avançamos com leveza. Avançamos sabendo que a vida está sempre pronta para nos oferecer mais. Esse é o verdadeiro movimento da abundância: receber, agradecer, liberar e abrir espaço para o próximo ciclo. O 9 do 9 nos coloca no coração desse movimento. E quando escolhemos vivê-lo conscientemente, não há limites para o que podemos manifestar. Se existe algo que 9 do 9 nos ensina de forma clara, é que o fim não precisa ser visto como perda, mas como liberação. Quando entendemos que encerrar ciclos é parte natural da expansão, começamos a enxergar o desapego como um ato de amor por nós mesmos, e não como sacrifício. Essa é uma das maiores chaves da lei da atração: aprender a deixar ir. Porque o universo nunca entrega algo novo quando estamos com as mãos cheias de velharias emocionais, mentais ou mesmo materiais. O fluxo só acontece quando criamos espaço. O 9 do 9 amplifica esse movimento, oferecendo uma energia propícia para soltar aquilo que já não serve, sem drama, sem medo, apenas com a consciência de que o melhor está por vir. Muitas vezes, associamos desapego à renúncia forçada, quando na verdade o verdadeiro desapego é um estado de confiança. É dizer a si mesmo:
Eu não preciso me agarrar a isso, porque sei que há mais, sei que há algo maior, sei que a vida nunca me deixa em falta. Essa confiança ativa é exatamente o que coloca você na frequência da abundância. E quando falamos de abundância, não estamos limitados a dinheiro, mas a tudo: oportunidades, relacionamentos, saúde, bem-estar, criatividade. O 9 do 9 é como um lembrete cósmico de que esse estado de confiança não só é possível, como é necessário para que possamos seguir crescendo. A grande questão é que, sem perceber, muitas vezes carregamos padrões que já não fazem sentido há muito tempo. Um pensamento repetitivo de escassez, um hábito de autocrítica exagerada, um medo disfarçado de prudência. Esses padrões se instalam e criam uma espécie de zona de conforto emocional. Mas zona de conforto não é lugar de crescimento. E a lei da atração responde sempre ao movimento de expansão, nunca à estagnação. O 9 do 9 funciona como um portal justamente porque ele rompe a inércia. Ele cria uma força propulsora para que você consiga olhar para dentro e identificar, com honestidade, aquilo que já pode ser liberado. E esse processo é profundamente espiritual. Não se trata de fazer listas de coisas a abandonar apenas como ritual externo, mas de mergulhar dentro de si e perceber quais são as crenças que estão atrasando a sua evolução. Porque todo desejo que você tem já existe como possibilidade, mas se você insiste em manter crenças incompatíveis, você mesmo fecha a porta. É por isso que o 9 do 9 é tão poderoso, porque ele facilita esse ajuste interno. Ele cria um campo fértil para que você olhe para dentro e tenha coragem de soltar. E essa coragem é o que abre o portal da manifestação consciente. Existe também um aspecto de maturidade ligado ao número 9. Ele não está conectado à impulsividade ou à pressa, mas à sabedoria de quem entende que cada etapa tem seu propósito. Encerrar ciclos é um ato de maturidade espiritual, porque demonstra que você já absorveu os aprendizados que aquela situação precisava trazer. A vida nunca coloca nada em nosso caminho sem sentido. Tudo é parte do nosso processo de evolução. E o 9 do 9 lembra que, quando algo se encerra, é porque já cumpriu sua função. Manter algo vivo artificialmente é ir contra o fluxo. E ir contra o fluxo é desperdiçar energia que poderia estar sendo usada para manifestar o novo. O grande ponto aqui é que, ao liberar, você cria uma nova identidade. A lei da atração funciona pela coerência entre quem você é internamente e aquilo que deseja experienciar externamente. Não adianta querer abundância se internamente você ainda vive apegado a crenças de escassez. Não adianta desejar amor se ainda sustenta narrativas de rejeição. O 9 do 9 cria esse choque de realidade. Quem você está sendo hoje é compatível com o que você deseja. Essa é a reflexão que move você para frente. E ao responder com sinceridade, você já está se reposicionando energeticamente. Muitas pessoas perguntam como se preparar para aproveitar esse portal. A resposta não está em rituais complicados ou fórmulas mágicas, mas na simplicidade da clareza. 9 do 9 é o momento perfeito para escrever, para meditar, para afirmar com convicção: eu libero o que não me serve mais, eu escolho o novo, eu confio no fluxo. Essas atitudes simples têm um poder enorme porque alinham sua mente consciente e subconsciente em uma mesma direção. Quando você declara com clareza, seu subconsciente entende que há um novo comando, e isso altera a forma como você interage com a realidade. Esse alinhamento é o coração da manifestação. É importante também reforçar que o universo responde muito mais àquilo que sentimos do que ao que falamos. Por isso, nesse portal, não basta repetir frases automaticamente. É preciso sentir. Sentir o alívio de soltar o velho. Sentir a confiança de que o novo já está a caminho. Sentir a gratidão pelo que foi vivido e encerrado. Sentir é o que cria magnetismo. E 9 do 9 traz uma energia coletiva que facilita esse estado emocional. É como se a atmosfera estivesse mais propícia para que esse sentimento de clareza e confiança se estabeleça. Ao se conectar a isso, você potencializa sua manifestação. Outro ponto poderoso é que o 9 do 9 nos ensina sobre ritmo. Muitas vezes, a ansiedade de querer que tudo aconteça rápido demais sabota o processo. Mas o número 9 é sobre conclusão, não sobre pressa.
Ele fala de respeitar os ciclos e de compreender que cada coisa tem um tempo natural para florescer. E essa compreensão é essencial para a lei da atração, porque desejar é apenas o primeiro passo. O que realmente manifesta é a consistência com que você sustenta esse estado interno ao longo do tempo. E para sustentar, é preciso paciência, confiança e maturidade. O 9 do 9 ajuda a fortalecer esses aspectos. Se você observar, todos os grandes momentos de transformação da vida passam por um ponto de encerramento. Encerrar não significa perder, significa ganhar espaço. E esse é o verdadeiro segredo do 9 do 9. Ele abre espaço. Espaço para novas ideias, novos relacionamentos, novas oportunidades, novos recursos. O vazio que o fim deixa não é ameaça, é possibilidade. E quando você passa a ver as coisas dessa forma, percebe que não existe motivo para temer os ciclos. Pelo contrário, quanto mais você se alinha com eles, mais fácil se torna manifestar o que deseja. Esse alinhamento também está conectado ao crescimento pessoal. Não é possível manifestar uma realidade mais elevada permanecendo a mesma pessoa. O 9 do 9 chama você para assumir essa responsabilidade. Se você deseja algo maior, precisa se tornar alguém que sustenta esse maior. Isso não é sobre esforço forçado, mas sobre permitir-se expandir. Sobre aceitar que você pode ser mais, pode viver mais, pode expressar mais. A lei da atração se cumpre na medida em que você se autoriza a crescer. E essa data é um convite direto para esse crescimento. Uma das formas mais poderosas de aproveitar o 9 do 9 é através da gratidão. Gratidão não pelo que ainda virá, mas pelo que já se encerrou. Muitas vezes esquecemos que até aquilo que nos desafiou cumpriu um papel essencial em nossa evolução. O 9 do 9 é o momento perfeito para agradecer, com sinceridade, por cada ciclo que já terminou, porque é esse reconhecimento que libera a energia necessária para o novo. Gratidão é uma das forças mais magnéticas que existem, porque ela mostra ao universo que você reconhece a perfeição do caminho. E quando você reconhece, recebe ainda mais. Essa data também nos convida a entender que toda manifestação verdadeira está além da lógica linear. O 9 do 9 é um portal que abre dimensões sutis, e quando você se conecta a ele com consciência, acessa possibilidades que não estavam disponíveis antes. Isso acontece porque sua mente se expande e começa a perceber soluções, oportunidades e caminhos que antes estavam invisíveis. A lei da atração sempre funcionou assim. Não é que as coisas não existiam, é que você ainda não tinha expandido sua consciência para enxergar. O 9 do 9 acelera esse processo de expansão, e por isso é tão transformador. E aqui chegamos a um ponto essencial. Não basta entender o 9 do 9, é preciso vivê-lo. A cada escolha, a cada pensamento, a cada sentimento, você está dizendo ao universo qual identidade deseja sustentar. Essa data apenas amplia a clareza dessa escolha. Você pode escolher permanecer preso ao velho, ou pode escolher abrir espaço para o novo. Essa escolha é sua. A lei da atração não decide por você, ela apenas responde à sua decisão. Por isso, aproveite esse portal para escolher com consciência. Escolha confiar, escolher soltar, escolher expandir. Essa é a chave. Quando falamos em 9 do 9, não estamos apenas falando de uma data, mas de um campo energético que favorece a consciência de quem realmente somos, criadores. A lei da atração é, em essência, sobre assumir essa identidade criadora. Você não está à mercê de circunstâncias aleatórias, você é coautor de tudo o que se manifesta em sua vida. Esse portal reforça exatamente isso, porque o número 9, repetido em intensidade, traz a lembrança de que já acumulamos sabedoria suficiente para parar de viver de forma inconsciente. Ele nos empurra para o próximo nível, e esse próximo nível exige responsabilidade. Não podemos mais repetir antigos padrões sem perceber o quanto eles influenciam no que atraímos. A confiança ativa se torna a base desse processo. Confiar não é esperar passivamente, mas se mover no mundo como quem já tem certeza de que aquilo que deseja já lhe pertence em essência. É viver com a postura de quem sabe que o invisível está se organizando a seu favor. No 9 do 9, essa confiança ganha uma força extra, porque o campo coletivo está impregnado dessa energia de conclusão e recomeço. É como se todos nós estivéssemos sendo convidados a confiar juntos, e isso cria uma onda ainda mais forte.
Quando você escolhe entrar nessa onda, sua manifestação é acelerada. Esse tipo de confiança também dissolve a ansiedade. Porque a ansiedade é sempre fruto da dúvida. Quando você duvida, fica preso em um vai e vem interno. Será que vai dar certo? Será que estou fazendo o suficiente? Será que está demorando demais? Essa energia de dúvida enfraquece a sua conexão. Mas quando você confia, você descansa. E esse descanso não é inércia, mas serenidade. É uma serenidade que abre espaço para que as coisas se encaixem naturalmente. O 9 do 9 é o lembrete perfeito disso. Não há por que temer o tempo, porque cada coisa acontece na sincronia perfeita. E falando em sincronia, essa é uma das manifestações mais belas da lei da atração. Quando você está alinhado, os sinais começam a aparecer. Pessoas certas surgem, oportunidades inesperadas se abrem, coincidências aparentemente aleatórias se acumulam. E você percebe que nada é acaso. O 9 do 9 potencializa esses sinais, porque ele cria um campo onde a atenção fica mais aguçada. Você começa a perceber detalhes que antes passariam despercebidos. Essa percepção é fundamental para o crescimento pessoal, porque mostra que a realidade está constantemente conversando com você. A questão é, você está ouvindo? Sincronicidades são a linguagem do universo confirmando que você está no caminho certo. E o 9 do 9 é uma data em que essas confirmações podem se tornar ainda mais evidentes. Não porque algo mágico aconteça de fora para dentro, mas porque você está mais desperto, mais atento, mais disponível para enxergar. Essa disponibilidade é uma escolha. Você pode passar pelo 9 do 9 como se fosse apenas mais um dia, ou pode atravessar esse portal consciente, escolhendo enxergar os sinais e agir a partir deles. A diferença está em onde você decide colocar sua atenção. Esse processo de atenção também está diretamente ligado ao conceito de identidade criadora. A lei da atração sempre responde àquilo que você é, e não apenas ao que você deseja. O que você pede precisa estar em coerência com a forma como você se vê. É por isso que tantas pessoas dizem que manifestam pouco ou quase nada, porque continuam sustentando uma identidade incompatível com o que desejam. O 9 do 9 é uma oportunidade perfeita para ajustar essa identidade. Pergunte a si mesmo: quem eu preciso me tornar para que aquilo que desejo se manifeste de forma natural? Essa pergunta muda tudo, porque desloca o foco do desejo externo para a transformação interna. Essa transformação não é imediata, mas o portal cria uma aceleração. Quando você decide, de forma clara, que está encerrando um padrão e assumindo uma nova versão de si, o universo responde mais rápido. Ele responde porque finalmente há coerência. Se antes você desejava abundância mas vivia se afirmando em escassez, havia conflito. Mas quando você decide que encerra essa narrativa e começa a se ver como alguém que já vive em abundância, tudo ao redor começa a se reorganizar. Essa decisão é o que o 9 do 9 pede, um posicionamento firme, uma escolha consciente de quem você quer ser daqui em diante. E aqui entra a importância das práticas internas. Não basta ter clareza apenas no dia 9 do 9. É preciso sustentar esse estado nos dias que seguem. A data abre o portal, mas cabe a você atravessá-lo e permanecer do outro lado. Isso significa que meditações, afirmações, escritas conscientes e momentos de silêncio interior se tornam ferramentas fundamentais. Essas práticas não são sobre controlar o universo, mas sobre manter-se alinhado. Elas lembram sua mente e seu coração de que você já fez uma escolha e que agora está sustentando essa escolha diariamente. Um exercício poderoso para esse período é escrever 2 cartas. A primeira, de despedida. Escreva tudo que você decide encerrar, agradeça pelo aprendizado e declare que está pronto para liberar. A segunda, de afirmação. Escreva a partir da identidade que você está assumindo, como se já fosse realidade. Leia essas cartas em voz alta, sinta cada palavra e perceba como sua energia muda. Essa prática é simples, mas profundamente eficaz, porque comunica ao seu subconsciente, de forma simbólica e emocional, que o ciclo antigo foi encerrado e um novo foi iniciado. E o subconsciente é quem realmente manifesta. Mas não se trata apenas de práticas. Se trata de postura. O 9 do 9 pede que você comece a viver como se o novo já fosse parte da sua realidade.
Isso significa agir com mais confiança, falar com mais convicção, se posicionar de forma diferente. É essa postura que reforça sua nova identidade. Porque o universo responde muito mais ao que você é do que ao que você fala. Quando você se posiciona como alguém que já vive aquilo que deseja, você magnetiza situações compatíveis. O portal apenas potencializa esse processo, acelerando os resultados. É também importante compreender que esse movimento não termina no 9 do 9. Ele reverbera. O que você decide nesse dia ecoa nos meses seguintes. É por isso que é tão essencial fazer escolhas conscientes. Cada ciclo que se encerra abre espaço para vários novos começos. E esses começos podem florescer em diferentes áreas da sua vida: profissional, financeira, emocional, espiritual. Quando você entende isso, percebe que esse portal não é um evento isolado, mas uma chave de transição para um novo capítulo inteiro. O impacto a longo prazo do 9 do 9 é justamente esse: a consolidação de uma nova fase. Se você atravessa o portal consciente, as próximas semanas e meses podem se tornar um período de expansão intensa. Você começará a notar que situações que antes pareciam travadas se destravam, que oportunidades começam a surgir de formas inesperadas, que sua própria mente fica mais aberta para enxergar soluções. Isso é manifestação em ação. Não porque algo caiu do céu, mas porque você se reposicionou internamente e agora tudo ao seu redor está respondendo a essa nova frequência. E talvez a maior lição desse portal seja a de que confiar no fluxo não é uma teoria, mas uma prática diária. É escolher, a cada dia, manter-se aberto, receptivo, confiante. É lembrar que não precisamos saber todos os detalhes, porque a vida já sabe. O 9 do 9 apenas amplifica essa lembrança. Ele coloca diante de nós o desafio de soltar o velho e abraçar o novo com coragem. E quando fazemos isso, descobrimos que não há limites para o que podemos manifestar. Porque os limites sempre foram apenas as histórias que contamos a nós mesmos. Ao encerrar essas histórias, o campo de possibilidades se abre. No fundo, o 9 do 9 é uma celebração. Celebração do que já vivemos, do que estamos encerrando e do que ainda está por vir. É um convite para olhar para a vida com gratidão e confiança, sabendo que cada ciclo tem sua perfeição. É uma oportunidade de afirmar, com clareza: eu sou criador, eu sou abundante, eu sou capaz de manifestar a realidade que desejo. Quando essa consciência se instala, nada mais é igual. Porque você percebe que não há acaso, não há falta, não há erro. Há apenas fluxo. E quando você escolhe fluir, tudo se encaixa. Essa é a beleza do 9 do 9. Ele nos lembra de quem somos. E ao lembrar, nos coloca em movimento. Um movimento que não termina no dia em si, mas que se estende para muito além. Porque uma vez que você decide encerrar o velho e assumir o novo, essa decisão reverbera por toda a sua vida. E esse é o verdadeiro poder da lei da atração. Não se trata apenas de conseguir coisas, mas de se tornar quem você realmente é.